Olá! Eu hoje estou a trabalhar, estou a guiar pessoas em Portugal ainda. Se calhar quando virem este vídeo já não estou em Portugal, mas enfim. Estou no intervalo, estou à espera que estão a fazer umas coisas e vou aproveitar para fazer um videozinho curto. O que não é um problema, porque as pessoas sabem que eu tenho um canal de YouTube e que eu vou filmando. Então, este videozinho vai ser sobre as coisas que têm acontecido mais nos últimos dias e, portanto, estão mais presentes na minha memória, mas também se cola com algo que eu já queria falar há muito tempo e provavelmente este vídeo não vai falar tudo sobre isso, que é o assunto, é sobretudo direcionado a profissionais da hotelaria e turismo em Portugal ou noutros sítios, que não sejam o Japão neste caso, e que recebem visitantes japoneses. Portanto, recebem visitantes japoneses na esmagadora maioria na categoria de turismo. Turistas japoneses que viajem autonomamente, ou que viajam em pequenos grupos, ou que viajam em casal, ou que viajam com um amigo, neste caso de Portugal. Portanto, são visitantes do Japão que têm a cultura japonesa, mas que escolhem não viajar naqueles grupos das agências, que são agências japonesas e que levam grupos só de japoneses a viajar pela Europa e estão sempre fechados no mesmo grupo. Estes viajantes japoneses são viajantes que, de alguma maneira, já têm a predisposição para querer conhecer o sítio mais profundamente e mais até autonomamente, porque eles já escolheram viajar assim. Podem estar através de agências ou não. E é este tipo de turistas que eu acho que é muito interessante. Alguns não são turistas, são japoneses que estão a trabalhar ou são da área da música, da área das artes plásticas, da área das artes tradicionais e estão a visitar Portugal. Esses são os que eu me cruzo mais, por exemplo. Mas são pessoas que, por serem japoneses, têm determinadas características acerca daquilo que eles valorizam, que eles gostam, que eles querem conhecer, que ultrapassam a variedade natural existente entre pessoas, simplesmente porque têm personalidades diferentes. Então é assim, é um facto que toda a gente tem personalidades diferentes e gostos diferentes quando viaja, mas também é um facto que por eles serem japoneses, nascidos e criados no Japão, há determinados traços comuns que eu acho que os profissionais da hotelaria e turismo ganham em saber esses traços comuns. E na verdade, há relativamente pouco tempo, eu fiz um serviço de consultoria que até foi um serviço pro bono, embora normalmente os pro bono eu tenho o direito de falar de quem é que foi o cliente, porque eu fiz pro bono apesar de o fazer de uma maneira profissional e dedicada. Mas neste caso eu nem sequer vou dizer o nome do alojamento em questão, porque eu creio que eles ainda não arrancaram com o projeto, ainda não desenvolveram o projeto, portanto não vou falar disso. Mas era um alojamento em Sintra que realmente se queria preparar para visitantes japoneses e dar-lhes a melhor oferta possível. E eu fiz esse serviço de consultoria em 2 reuniões. E foi quando eu vi o quão a zeros estavam os profissionais da hotelaria, da restauração e o quão é indispensável que eles tenham preparação para isto. Então, algumas dicas. Como eu disse, eu vou desenvolver isto mais tarde. Primeiro, neste caso, se for um alojamento. Se for um alojamento, qualquer tipo de alojamento, guest house, hotel, everything in between, é muito, muito importante que tenham em consideração que os viajantes do Japão, que toda a vida cresceram e vivem no Japão, e têm o Japão, até podem ter vivido noutros países, mas são japoneses, para eles existe uma coisa muito importante e cotidiana que é o ofuro, o banho de imersão. O banho de imersão é uma coisa que no Japão, e mesmo quando eu lá estou, habituo-me muito rapidamente a fazê-lo. É ao mesmo tempo uma ocasião para limpar o corpo e é uma ocasião para relaxar, de estilos de vida muito estressantes. Então, quando uma pessoa, e as casas de banho japonesas estão todas preparadas para o ofuro, tem uma zona em que a pessoa se lava o corpo, objetivamente falando, limpa-se, e depois tem o banho de imersão, que não é um sítio onde a pessoa ponha shampoo e sabonete e suja aquela água, é mesmo para ficar relaxado, deitado em água quente. Até os hotéis têm isso, mesmo os mais básicos. Então, tomar duche em pé não é o suficiente. As pessoas consideram que falta-lhes qualquer coisa para conseguirem psicologicamente terminar o dia, finalizar a jornada, descansar e depois dormir bem. Então, ter uma estrutura que permite o banho de imersão é muito importante nos estabelecimentos de alojamento, porque é aquilo que as pessoas vão fazer no final do dia. Pode ser uma banheira onde permita banho de imersão,
Pode ser, como tem também muitos alojamentos japoneses, uma banheira chamada comunal, ou uma tipo onsen, portanto é uma espécie de piscina interior, com água quente, não para nadar, mas para as pessoas ficarem lá. Também não é um jacuzzi, porque não tem aquelas coisas dos jatos de água e tal, é algo mais simples que o jacuzzi, é simplesmente um tanque de água quente para mergulhar o corpo e relaxar, purificada e higienizada e impecavelmente limpa todos os dias, como são os banhos comunais no Japão. Portanto, quando nós ficamos num alojamento que, por exemplo, não tem estrutura para fazer ofurô dentro do quarto, ou anexo ao quarto, tem esses banhos, por exemplo, comunais do alojamento, da guest house, e nós vamos fazer o ofurô aí. Então é muito importante ter em conta isso. Dificilmente um turista japonês vai voltar a um sítio se não puder fazer ofurô. Eu estou aqui a ser muito direta porque normalmente eu digo as verdades que os outros não querem dizer-vos. Porque basicamente é para isso que eu acho que sirve e que vale a pena partilhar. Depois, outra questão. Se vocês tiverem um alojamento, ou se quiserem ter e atrair visitantes do Japão, é muito importante ter uma experiência equivalente àquilo que é o critério de omotenashi dos japoneses. Omotenashi é hospitalidade, mas é um certo tipo de hospitalidade. Na indústria da hospitalidade japonesa, quem recebe quem está a chegar e a caminhar na estrada, seja que tipo de estrada for, seja por trabalho, seja por turismo, seja por que for, quem está a receber tem que ser a casa dessa pessoa que chega. A casa é mais do que simplesmente uma transação comercial em que paga um quarto e fica lá. Se vocês conseguirem transmitir às pessoas a ideia que são a casa dessa pessoa, mesmo que seja só durante 2 noites, e que essa pessoa pode contar convosco para tudo. Tem um problema da mala que é pesada e não sabe como a transportar, tem uma coisa para remendar, tem um telefonema para fazer, não sabe o que vai ver a seguir. Qualquer problema vocês têm que estar plenamente predispostos a resolver, e se vocês conseguirem transmitir a essa pessoa a ideia de que está em casa, realmente acolhida, e tudo nela vai ser tratado, mesmo antes de pedir, já vão ter a solução para o problema, mesmo antes dessa pessoa vos comunicar que tem um problema. Eu sei que isto parece demais, tipo, como é que é possível ser assim? Mas quando vocês estão no Japão, vocês são atendidos assim. E se eles forem atendidos assim quando visitam o país, eles voltam. Eles voltam, eles ficam mais, eles fazem publicidade e a seguir vêm os outros todos. E é isso que eu acho que os profissionais de hotelaria e turismo querem, né? Ter visitantes que voltam e que recomendam a outras pessoas. Então, maneiras práticas de o fazer. O sítio do alojamento, da pernoita, tem que estar imaculadamente limpo, quase esterilizado. Isso é extremamente importante. A lógica da pureza e da limpeza é uma coisa que vem do shintoísmo, é super prioritário para eles. Como eu disse, o ofurô é importante. É muito importante a gastronomia associada ao alojamento, de preferência no próprio alojamento, ser de qualidade, muito, muito fresca, produtos locais, coisas que se vejam o que são, que não são pré-preparados, que não vêm em pacotes, que se veem o que são. Muito local, muito diversa, de ótima qualidade, biológica, as coisas sabem o sabor que devem saber. Não é tipo frutas que sabem a água e fiambres que não se sabe de que tipo de carnes são feitos e coisas assim. Eles têm uma comida muito específica, os japoneses, mas quando eles estão noutro sítio, eles gostam de provar a comida desse outro sítio como ela é na sua autenticidade. Fazerem coisas muito internacionais não funciona para eles. Portanto, por exemplo, eles gostam de ir a aldeias da costa onde se pesca, estar a ver pescar, ir à lota, ir buscar o peixe, ver arranjar o peixe. Essa é outra coisa, o making of. Sobretudo em termos de gastronomia. Se vocês, por exemplo, se tiverem um restaurante ou se tiverem um espaço que é de restauração e que podem fazer esse tipo de atividades ou eventos, eles adoram o making of da comida. Compreender como são os ingredientes, como se processam, como se executam e no final qual é o resultado final. As pessoas valorizam estar a meter no seu corpo algo honesto, íntegro, nutritivo e que vai promover a sua saúde e que também tem uma marca cultural importante em relação ao sítio onde estão. Portanto, isso é um sucesso. Eu levo-os sempre, sei lá, a ver, estou aqui na zona centro, levo-os a ver a produção dos pastéis de Tentugal. Vamos a um dos sítios onde eles se produzem e vamos produzir e depois no final comem. Ou
vamos a um sítio que tem pescadores a chegar com o peixe e vemos o peixe, agarramos o peixe, ou estamos num sítio de praia onde se podem colher algas, eles fazem as algas ao pequeno almoço. Essa até foi uma iniciativa deles, que eu estava num sítio em que eu nem sequer sabia que as algas se podiam comer, mas tudo bem. Pá, esse tipo de sítios, ou fomos ao mercado comprar coisas e depois cozinhar e depois comer. Tudo o que tem a ver com uma experiência, lá está, também imersiva, porque eu faço experiências imersivas no Japão para o público português, mas isso também foi porque eu percebi que a coisa funciona do outro lado da moeda. Os japoneses também valorizam uma experiência imersiva em Portugal, e se vocês a conseguirem proporcionar, eles voltam e recomendam. Outra ideia, tours de natureza. Visitar lugares que são parque natural, que promovem o bem-estar. Eles têm um conceito que, traduzido à letra, é banho de floresta. E se vocês conseguirem fazer o equivalente cá, eles também gostam. Eu recentemente levei, por exemplo, um grupo à zona de Caramulo, Gerês, Bussaco e afins, e adoraram. Este tipo de coisas tem que ser para passear. É assim, o que eu vejo que existe muito na cultura ocidental, quando há tours de natureza, e sobretudo organizados por agências e tal, com os quais eu não me identifico, é muito na lógica do desporto, ou então já existem alguns na lógica do wellness, bem-estar, que tem mais a ver com ir lá fazer yoga, ou ir lá fazer pilates, ou ir lá fazer outra coisa assim. Mas não é isso que funciona para os japoneses. Para os japoneses funciona o desfrutar de passear em natureza. Não estamos a olhar para o relógio e temos que fazer e temos que fazer trekking e estamos a suar e a fazer exercício e tal. Não, nós estamos numa atividade com nível simples, com nível básico, moderada. Ninguém vai ficar ali drenched, cheio de suor e cansadíssimo. Nós estamos a fazer a atividade porque estamos a desfrutar do contacto com a natureza. Eles são muito sensíveis a isso, e se vocês forem ao Japão também vão ficar, porque a natureza começa a ocupar um lugar diferente nas nossas vidas. E fazer conhecer bem os percursos, saber que eles não são inseguros, saber que qualquer tipo de calçado conseguem percorrer, mas que ao mesmo tempo a vossa experiência da floresta ou do parque natural em que estão inseridos é autêntica. Esse tipo de sítios é muito importante. Se tiverem uma valorização cultural extra, como neste caso falar-lhes, por exemplo, do circuito do Bussaco e das várias estações da Via Sacra, até lá acima, etc. e tal. Portanto, fazer um tour que é cultural, mas que é inserido na natureza e em que a natureza é a personagem principal. E saber falar-lhes das plantas que vamos encontrando pelo caminho e de tudo. Eles fazem muitas perguntas, são muito curiosos, são um povo muito culto, com uma escolaridade acima da média, e que quando viajam realmente querem saber, e ter um guia, um acompanhante que seja, no meu caso que sou consultora, mas muitas vezes faço papel de guia também, porque sou historiadora de arte e técnica superior de património. E ter uma pessoa com eles que eventualmente não lhes responda às perguntas, eles não vão deixar necessariamente uma má review no TripAdvisor. A questão não é essa. A questão é que eles ficam uma péssima ideia do país, não recomendam e não voltam. Portanto, o cliente, digamos assim, na lógica do cliente, o cliente japonês é um cliente que não é abertamente queixoso, não se queixa quando as coisas correm mal, mas muito facilmente vocês o desiludem se não compreenderem quais são as expectativas dele. Então eu queria ser também honesta em relação a isso, apesar de provavelmente as pessoas não gostarem de ouvir, mas é assim. Tours de natureza, muito, muito importante, tenham isso preparado e desenvolvido e bem pensado. Depois, por fim, só mais uma coisa assim, tenham sempre cartão. Qualquer profissional da área de hotelaria e turismo tem que ter um cartão pessoal com o vosso nome, com os vossos contactos. Não precisa ter redes sociais, mas tipo telemóvel, e-mail, se vocês tiverem se estiverem na Line ou se estiverem noutras redes sociais que são utilizadas no Japão, também podem pôr o link para isso, e o estabelecimento onde trabalham e a função que executam. Portanto, ter um cartãozinho, um business card, em japonês é meshi, ter um meshi é fundamental, e vocês darem o vosso meshi à pessoa para ela ter o vosso contacto se precisar de alguma coisa. Por exemplo, são recepcionistas de um hotel, ou são a pessoa que está a atender à mesa num restaurante. Mas sobretudo esta questão recepcionistas do hotel aconteceu-me recentemente pela negativa. Mas eu vou contar como é que eu acho que funcionaria. Deixei lá as pessoas, fui fazer outra coisa, não tinha que acompanhar essas pessoas.
As pessoas no final disseram: nem sequer nos deram o cartão, nós saíamos e não sabíamos se podíamos contactar essa pessoa se precisássemos de alguma coisa. E eu fiquei a pensar: bolas, pá, essa pessoa devia ter um Messi. Portanto, se vocês tiverem o cartão com os vossos contactos e simplesmente derem, assim com as duas mãozinhas, aos vossos visitantes do Japão e disserem: aqui está o meu cartão, aqui está o meu contacto, se precisar de alguma coisa, volta a contactar, na sua estadia ou de futuro, isso faz toda a diferença, porque eles sentem que estão acompanhados de vocês, porque levam o vosso cartão com eles. E o cartão, o Messi, é a representação, é a substituição da pessoa na não presença da pessoa. O Messi vem dos estandartes de guerra e dos mons e das famílias samurais, etc. Portanto, tecnicamente, o cartão é realmente a representação da pessoa. E aceder ao cartão pessoal de certas pessoas é difícil. Por exemplo, ter o Messi de certa pessoa abre muitas portas. Por outro lado, estão a perceber como é que isto funciona. Portanto, não existe muita cultura eu diria empresas portuguesas, mas mesmo fora das empresas, não existe a cultura de ter um cartão que nos represente, mas isso faz toda a diferença quando vocês lidam com japoneses, têm que ter o cartão e dar o vosso cartão a eles, para eles sentirem que estão em contacto convosco, potencial ou não. Não quer dizer que vos telefonem a toda a hora, mas faz muita diferença, sentem-se acompanhados. Então fazer meshi e saber fazer meshi é importante. Não se aventurem a fazer um meshi em japonês se não sabem japonês, basta porem os dados só, como eles estão. Ou eventualmente se quiserem pôr o título, por exemplo, Hotel Manager, não é? Se quiserem pôr o título em inglês, ou Restaurant Manager, se quiserem pôr o título em inglês, se calhar é boa ideia. Pronto, então para este vídeo é essencialmente isso. Se vocês são profissionais da hotelaria ou do turismo, tenham em conta que os visitantes japoneses são muito diferentes dos visitantes coreanos, dos visitantes chineses, dos visitantes americanos, canadianos, franceses, etc. O que eles querem é completamente diferente, o que eles valorizam é diferente, a maneira como eles reagem é diferente, e se voltam ou não voltam, recomendam ou não recomendam, depende muito da estadia e de como é que eles se sentem cá. Portugal, como destino para viagens, para férias, para seja o que for, no Japão é moderadamente promovido. Ou seja, já foi menos promovido do que é agora. Neste momento, Portugal, creio que tem uma boa imagem no Japão, mas é pouco conhecida. Quem conhece, gosta, mas de uma maneira geral é pouco conhecido, por exemplo, quando comparado com Espanha ou com Itália, no Japão. Há determinados pontos muito chaves, e determinados estabelecimentos que no Japão promovem bastante Portugal, porque são estabelecimentos de japoneses, mas são relacionados, por exemplo, com gastronomia portuguesa ou com música fado, que tem origem em Portugal, apesar dos músicos serem japoneses, mas são fadistas. Portanto, há determinados pontos que são pontos em que a cultura portuguesa é passada ao público japonês como uma coisa boa, atraente, e eles eventualmente ficam com vontade de vir a Portugal. É essencialmente através deste tipo de experiências que os japoneses ficam com vontade de vir a Portugal. São experiências concretas, em que eles gostam da comida, ou gostam da música, ou gostam das imagens que vêm projetadas, ou gostam de um determinado filme e pensam: quero ir àquele sítio. Eles são muito concretos, eles têm uma razão para quererem vir a este sítio. Não é simplesmente para passar tempo, até porque se ainda estiverem em idade de trabalhar, se ainda não tiverem sido reformados, eles têm pouquíssimos dias de férias e então querem valorizar ao máximo os dias de férias que têm. Uma outra conversa que fica para outro vídeo era o quão bom seria termos voos diretos sem escalas para o Japão, porque, já me aconteceu N vezes, pessoas que estavam super interessadas e pensam: epá, mas tem uma escala. Isso desmoraliza-os completamente. Para eles faz muita diferença psicologicamente a ideia de entrar num avião e sair no sítio. Isso, ok, gostam dessa ideia. A ideia de entrar num avião e haver escalas e haver questões com se a bagagem passa ou não passa, ou é transferida ou não é transferida. Qualquer coisa que não seja controlada e possa constituir um problema que eles não sabem como resolver, é logo um grande dissuasor. Também há japoneses extremamente aventureiros que vão para todo lado, obviamente, mas eu estou a falar mainstream para vocês perceberem como é que a coisa funciona. Lá está a questão de todas as necessidades devem ser antecipadas e deve ser dada a resposta aos problemas antes deles se manifestarem,
isto é o Holy Grail, o Santo Graal de atender bem visitantes do Japão. E exige da parte dos profissionais que estão a lidar com eles uma certa maneira de estar e de ser que não é necessariamente assim chapa 5, aquilo que se ensina nas escolas ou nas universidades ou que têm as pessoas que têm agências de viagens, etc. É uma coisa que se cultiva pessoalmente e que eu gostaria muito mais que mais pessoas tivessem para podermos todos prestar um melhor serviço. Também é Portugal, porque aquilo que eles vivenciam cá tornam-se ou não se tornam embaixadores de Portugal quando voltam ao seu país de origem. Se vão dizer bem de Portugal ou não tem muito a ver com a experiência que têm cá. Se os profissionais que lidam com fazer consultoria, fazer acompanhamento, etc., soubessem aí disso, era melhor. Beijinhos. Até ao próximo vídeo.